Agradeço, então, mais uma vez a presença de todos vocês e, sem mais delongas, vamos dar início às próximas apresentações e depois ao próximo painel, para falar especificamente da infraestrutura de 5G. Eu gostaria de convidar para participar e fazer a sua primeira apresentação, e a primeira apresentação como presidente da TIM no Brasil, o senhor Pietro Labriola. Por gentileza, peço uma salva de palmas para ele. Obrigado. Boa tarde a todos. É a primeira oportunidade que eu tenho de me apresentar como presidente da TIM. Então, agradeço a organização para o convite, mas, sobretudo, para a oportunidade de falar de 5G. Antes de começar a falar, a primeira coisa que tenho que dizer, como você entendeu do meu nome, eu não sou de origine brasileira, sou italiano. Então, desculpe para o sotaque e se talvez posso errar algum adjetivo, algumas palavras. Vai ser difícil falar de 5G hoje, depois que ontem todo o mundo falou do 5G. O argumento teria que ser as telecomunicações, as regras. Então, vou mudar um pouquinho a minha apresentação, tentando de fazer uma síntese do que entendi de todo o que falamos. O primeiro assunto, cada revolução industriale vai gerar um líder que vai desenvolver a economia de um país, e um país que vai ser líder na economia mondiale. Na primeira revolução industriale fu a Inglaterra che pegò e tomò questa lideranza. Na seconda revolução industrial furono os Estados Unidos, a famosa Forte. A terceira, com o nascimento da era da consumer electronics, o Japão e a Coreia. Agora, todo mundo ontem falava de indústria 4.0 e della quarta revolução industriale. E aqui cominciamo a tentar de entender o que quer fazer o Brasil. O Brasil quer ter um papel de liderança. Acho que questo è un assunto importante e ainda mais importante falar aqui porque está todas as pessoas que podem verdadeiramente ter um impacto sobre este assunto. É verdade que o desempenho econômico do Brasil hoje não é certamente o melhor para um país que tem ambição de ser uma potência econômica a nível mundial. É um feito. Ma è também un feito che o 5G vai ser uma tecnologia habilitadora para todo diferente settore da indústria. Tem a possibilidade de incentivar e desenvolver boa parte do settore industriale, agricoltura, indústria, serviço. Non sta a significar che con o 4G non si può fare. E aqui, desculpe se vou fazer publicidade para minha empresa. Noi stiamo già trabalhando no settore do agrobusiness. Stiamo alavancando o 4G para incrementar eficiência e produtividade no settore da agricoltura. E vamos a ter ainda outras inovações. Mas todo mundo também ontem falava do ganho, do vantaggio che questo 5G pode habilitar. Agora, podemos discutir se o que falava Marcos de BCG é maior ou menor dos números que eu estou colocando aqui. Podemos discutir se depois o crescimento em termos de quantidade de novos empregos é maior ou menor do que foi discutido ontem. Podemos discutir se o crescimento do PIB e da imposta pode ser 10% a mais ou 10% a menos. Mas acho que o que vai sair da todos os encontros de ontem e de hoje é que ninguém acredita que o 5G não vai gerar para o país um desenvolvimento econômico muito maior. Agora, alguém pode imaginar que se eu fosse um político e sto facendo campagna elettorale
falando da importância no crescimento do PIB e che può essere una lenda metropolitana. Una lenda perché, ma o Brasil não é um país digital. Então, eu sou gringo. Sabe o que eu entendi ficando aqui para 4 anos? Que o Brasil é um dos países mais digitais do mundo. Probabilmente não todo mundo conhece alguns destes dados. Hoje, quando Facebook ou YouTube, quando temos que falar como grupo com Facebook ou YouTube, sabe que eu, como presidente do Team Brasil, tenho uma preferência comparada ao presidente da Team Italia. Por quê? Porque o Brasil é sempre entre o primeiro, segundo ou terceiro lugar no mundo para a penetração no social network. Alguém pode dizer, sim, mas o social network não é economia. O social network é entertainment. Mas se depois vamos a ver tudo o que está acontecendo no digital sobre o que não é entertainment, não muda muito. Somos o país onde temos mais de 82% de penetração do usuário de smartphone. Estamos tendo um crescimento das aplicações para o delivery da comida muito forte. O 60% das transações bancárias digitais são digitais e desses 60, 40 é no mobile. Posso também mencionar come in boa parte da faixa C una compra che também se feita in una loja fisica tem un'analisi no web, na internet, di qual è il prodotto migliore. Netflix comunicò che il Brasile è uno dei paesi con la maggior taxa di crescimento a livello mondiale. Então, os brasileiros têm um hábito muito mais digitais de outro país que talvez vai ser considerado mais avançado. Agora, o problema verdadeiro é que para chegar a gerenciar o 5G, temos que resolver algum desafio que já temos no 4G. A implantação do 5G não depende da boa vontade. Desculpe. Todo mundo fala da importância do 5G e di come 5G vai ter um crescimento do volume de dados expressivo. Temos discussão com o CTIO da CIM, Leo Capdeville, que todos os dias, quando eu tenho que fazer o trade-off entre a venda, marketing e rede, fala: Pietro, temos que ter um cuidado muito grande. O volume de crescimento de dados que estamos tendo é expressivo. Quando vamos com 5G é ainda pior. Mas o problema é que para chegar ao 5G temos que resolver já hoje alguns dos problemas que temos no 4G, porque no 5G vai ser ainda maior. Ma sendo um assunto muito importante e para não ter mal entendimento, desculpe se sobre algum assunto vou ler, não quero que o sotaque, o acento ou a palavra errada possa gerar mal entendimento. Primeiro, disponibilização de espectro em proporção competitiva e preço justo. O espectro é chave para poder fornecer serviços de alta qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a reforma do marco regulatório federal e local para o adensamento de estações. Nós estamos com um dilema. Hoje temos o cliente que quer qualidade, o cliente que quer mais giga. Para ter mais qualidade, temos que colocar mais antena. Temos o dinheiro para colocar mais antena, mas não conseguimos ativar nova antena. O cliente fica bravo, reclama com a Anatel fica brava com a CIM, e noi ficamos no meio di una discussão entre as instituições que teria que colocar no piso o que precisamos para trabalhar. Último, rede de backbone. Rede de backhaul de alta capacidade, capilarizada e compartilhada, pois não faz sentido furar o chão 3 vezes. Agora, este é o desafio que não enfrentado ou postergado
simplesmente pode inviabilizar o 5G. Muitas vezes com o nosso time eu falo, fazer PowerPoint é muito simples. É muito simples colocar sobre uma chart o que precisa ser feito. O problema é colocar plano que tem que ser executado para permitir de chegar. E também se temos toda a boa vontade de ir na frente com o 5G, temos que lembrar que, sendo empresa privada e muitas vezes quotada na bolsa, e trabalhando in un settore che è un servizio para o cliente final, temos que gerenciar também as expectativas dos diferentes stakeholders. E são os diferentes stakeholders que vão influenciar a nossa capacidade de entregar no futuro uma rete 5G. Os stakeholders são o nosso acionista. E talvez esquecemos que o nosso acionista pode ser qualquer de você que colocou parte do seu dinheiro em um fundo que investe em ações, que investe também na CIM. O nosso acionista quer mais rentabilidade e menor capex. Governo e regulador, que coloca imposta e regras. Não esquecemos que estamos in un contesto che podemos falar de competition con os OTT, perché è verdade, sem OTT non tivemos o desenvolvimento da internet che temos hoje, ma no mesmo tempo o OTT tem regra e atua con una modalità differente da nos. Ultimo, o usuário. Mas vamos con ordem. Mercato finanziario e azionista. O mercato finanziario está preoccupato con il ritorno para o azionista. Oggi il settore non appare come la migliore opzione di investimento. Precisamos mudar o cenário se queremos intensificar a nossa capacidade de investir. Todo fala das telecomunicações, mas hoje nós não somos o settore che garanta o miglior ritorno no investimento. Se non colocamos regra certa e modello di negozio certo, as ações das telecomunicações non va a essere escolhida. Se non va a essere escolhida, o valore do titolo va in baixo. Desculpe para dizer cosa che è molto simple, ma il mondo funziona assim. Segundo, governo e regulador. Revisão tributária e regulatória è indispensabile para entrar na nova onda do 5G. Taxas come atual Fistel são incompatíveis com a realidade de negócio IoT. Impedir instalações de antenas significa impedir o desenvolvimento das redes. L'ELAO de espectro no modello arrecadatório teria na consequência de reduzir os investimentos em rede e limitar o alcance dos benefícios da tecnologia. Aqui fizemos uma análise do que aconteceu no mundo no leilão das frequências. Quanto mais alto fu il valore para a compra da frequência, tanto menor fu o investimento na rede. Agora, noi queremos terra, muito dinheiro na caixa, immediatamente, sem ter a rede 5G che tem que ser o che va a aiutare o desenvolvimento do sistema, o collocare un compromesso onde o custo da frequência pode ser mais baixo, mas, ripeto, con o compromisso de desenvolver rapidamente a infraestrutura. Se tudo o que falamos nestes 2 dias, que acreditamos não ser o PowerPoint, ma a verdade, que o 5G è un abilitatore para o desenvolvimento econômico, a risposta chega sozinha. Competição com o TT. Agora, è fondamentale che as operadoras possano entrar em novo modelo de negócio mais complexo e completo. Isso por meio de regras que permitam a criação de valor por meio da monetização dos dados. E que mais, em geral, permitam competir em simetria com as OTT, que hoje se appropriam de boa parte do valor que transita na rede. Hoje, nós temos que aplicar a regra que é lei no Brasil.
il nostro concorrente, muitas vezes, è un concorrente straniero e per ele si applica a regola do Delaware o di un altro Stato. È difficile competere in un contesto che va a essere un contesto mais globale. Então, se eu, come CIM, tenho que ter a obrigação de ter um contrato em papel para cada cliente, quando você usa WhatsApp, teria que assinar um contrato em papel para o uso de WhatsApp. Io tenho custo para ter una copia in papel di cada contratto, perché è una regola che quando fu definita era certa. Il problema è che il mondo sta mudando e non possiamo correre o 100 metri contro un corridore professionale correndo con spadrillas o con as havaianas. Ultimo, usuário. O usuário quer sempre mais dados. Customer is king, não podemos dizer nada. Mas depois, temos que lembrar que o preço médio do servizio móvel è decrescente e nominalmente inferiore ao 2011. Aqui eu não tenho memória de quanto fu investimento che solamente a CIM fez da 2011 até oggi. Probabilmente mais o meno 3 bilioni e medio cada anno, che in 8 anni fa entre 28 e 32 bilioni. Noi collochiamo 32 bilioni di capex para ter un prezzo nominale che è sempre il mesmo. Agora, o assurdo, questo è un errore da industria. Então, temos que fechar a sala, olhar para nós e tentar de entender onde erramos. Você tem que construir um diagrama. No primeiro asse, coloca quanto é mission critical para o cliente final o servizio di telecomunicação. Agora, quem de você aceitaria de ficar 1 ora sem internet móvel? Por favor, pode levantar a mano. Ou você tem vergonha, ou para você é mission critical. Vamos a ver e colocamos un altro asse, o che si chiama in inglese willingness to pay, a disponibilidade do cliente a pagar un prezzo, a mais baixa possível. Oggi, quando nós como operadore vamos a incrementare il prezzo do controllo da 50 para 55 reais, está rivolução. Por quê? Porque incrementamos il prezzo di un servizio mission critical con un costo di un caffezinho no mês. Entende che è algo che non sta funzionando in questa industria. Soprattutto se depois temos que ir a investir o che stiamo immaginando no 5G. Ma agora, tutto che io falei, non quero ser malentendido, non sta para dizer che a CIM non accredita l'importanza del 5G e sobre o che tem que ser feito para desenvolver il 5G. Noi stiamo in un gruppo che già sta trabalhando no 5G. Na Italia, TIM già sta facendo alcun trial. O mais importante è il trial do 5G de Bari. Mais importante perché è a minha cidade. Agora mi sto trasferendo ad Aracaju perché a mia sposa è brasileira. Então non posso dizer che Bari è mais importante di Aracaju. Então, vamos a fazer un test in Aracaju. Ma, indipendentemente da brincadeira, stiamo facendo use cases, stiamo trabalhando juntos con os colleghi italiani per intendere l'esperienza dele, per intendere o che podemos alavancar, ma soprattutto per ter un apprendizato e migliorare la nostra learning curve e ter un vantaggio. Ele sta trabalhando con todo o ecosistema, impresa, administrações. Ma agora, stavo falando che noi temos que ser líder, che temos que ter ambição para o Brasil. Essendo casado con una brasileira, desculpe se vou dizer que sono un pochino brasileiro, para essere asao, non podemos ficar atrás. TIM quer liderar o 5G e stiamo già lanciando 3 trial in 3 luoghi del paese. O primo a Campina Grande,
com a universidade. O segundo, Santa Rita de Sapucaí. O terceiro, a Florianópolis. Agora, novamente, from PowerPoint to reality. Não estamos falando que vamos a fazer. Isso já começou, foi lançado. E ontem testamos a capacidade, com uma solução de Fixed Wireless Access, de chegar a 900 megabit per secondo. E depois, porque somos ecumênicos, vamos fazer questo trial com todo o seu fornecedor. Assim ninguém fica chateado. Também, se tenho... Para onestade tenho que dizer, pego desculpe para Ericsson e Nokia, che o primeiro che fui lançado e che sta già in corso è con Huawei. Então, voltamos e vamos no final. Com certeza, stiamo falando che o 5G pode ativar un circolo virtuoso. Agora, o meu time è molto fantasioso, colocou também animação, investimenti, inovação, aumento de produtividade. Mas, para atingir esta meta, è fondamentale. Regra do leilão com incentivo a investimento, o que falamos antes. Quanto mais vai custar a frequência, tanto meno capex podemos colocar no investimento di rete. O funzionamento di un'impresa non è molto differente dal gerenciamento do balanço da famiglia. Se você ganha R$1.000 cada mês, non può gastare 1.500. Se io tenho que gastar R$1.000, tenho que escolher onde colocar. Se coloco todos R$1.000 na frequência, quebramos o brinquedo. Simplificação da instalação de antenas e fibra ópticas. Io posso colocar no PowerPoint a rede melhor do mundo. Se depois io non vou ter o permesso para instalar as antenas, voltamos a dizer, estamos brincando. Terceiro, possibilidade de novo negócio de dados. E aqui temos que lembrar que o 5G com certeza vai habilitar modello di negozio tradizionale come può essere o Fixed Wireless Access, che può preoccupare alguno do mio concorrente, ma a vida è legale perché è differente. Ma boa parte do negócio, oggi, você non consegue costruire un business plan. Quando todo mundo fala di carro autonomo, o vamos dizer assim, se io come presidente tenho que aprovar o investimento para o 4G, para mim é muito mais simples. Primeiro, Leo chega para mim e fala, Pietro, con questo crescimento del volume de dados, o 3G va precisar de 10 de CAPEX para o 3G. O 4G permite de gerenciare questo volume de dados a un custo mais baixo, então io vou aprovar perché è una CAPEX avoidance. No mesmo tempo, chamo o meu chefe do marketing e falo, con o 4G, esta meravigliosa velocidade a mais, quanto conseguimos de cobrar a mais para o cliente? R$5. Chamo o chefe da venda, quanto cliente a mais vamos a pegar? 100. È una decisione toda in casa, è fechada entre nós, esecutivo. No 5G, io teria que ligar ao chefe de Fiat Chrysler e dizer, oi, querido, tudo bem? Fiat Chrysler, italiano, todos os amiguinhos. Mas você, se eu te vou a cobrar para o carro R$10 para o carro autônomo, topa? Ele fala, quando? Uma vez na vida? Não, cada mês. E já que começa a ver que ele tem preocupação, porque ele é acostumado a comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Ele não gerencia um serviço de cobrança cada mês. E tem que imaginar come ele pode desenvolver um negócio para cobrar o cliente para pagar a CIM. Então, stiamo passando da un modello che è business to consumer a un modello che è business to consumer. Che non sto falando che è ruim, ma è un differente modello di negozio, onde você tem que tomar un risco maior. Agora,
team vai fazer a sua parte. Eu acho importante que vamos a transformar todo este PowerPoint estes 2 dias, todo este slogan sobre o 5G, a importância para o sistema e para o país, em algo que vai misturar verdadeiramente a ambição deste país. Agora, ou vamos todos juntos a transformar as palavras em fato, o risco é que estamos brincando entre nós e que vamos verdadeiramente a quebrar o brinquedo. Eu acho que é uma oportunidade única para este país, para ser o líder da 4ª revolução industrial. Obrigado. Muito obrigado, Pietro. Sem dúvida, apresentação fantástica. E ficamos muito curiosos para conhecer em loco o Trial em Bari também. Então, quando tiver oportunidade, estamos aí. Gostaria de convidar, então, para fazer a próxima apresentação, o head da Nokia no Brasil, Luiz Tonizzi. Por gentileza, Tonizzi. Peço uma salva de palmas para ele. Bom, Samuel disse que eu tenho 15 minutos. Agora 14. Boa tarde a todos. Vou tentar dar uma ideia do que a gente falou todos esses dias do 5G, desenvolvimento do 5G, todo mundo fala do 5G, competitividade, acho que foi as regras, o que precisamos, acabou sendo o mote de todas as apresentações. Vou dar um pouco da visão da Nokia com relação à corrida pelo desenvolvimento do 5G. Falando em corrida de desenvolvimento do 5G, a gente já largou um pouco atrasado, né? Já tem, com relação à parte de espectro, e os primeiros lançamentos comerciais no mundo já estão acontecendo. Aqui na América Latina, inclusive, a gente já tem um caso que é uma Antel no Uruguai. Tudo bem, são 3 sites. Alguém pode também fazer uma brincadeira com que 3 sites cobrem o Uruguai, mas, enfim, é o que é. E tem 3 sites no Uruguai funcionando em Millimetric Wave. E com a Antel no Uruguai, é o primeiro lançamento de 5G na América Latina. Descobri agora pelo Pietro que a gente vai fazer Campina Grande, que vai ser muito bom também, Léo, com muito prazer. Todas essas operadoras, hoje a Nokia está trabalhando com elas, as 3 operadoras na Coreia e as operadoras americanas. Esse é um pouco para ter noção do que a gente está falando. O 5G é um ecossistema. A gente não está falando só de lançamento de rede e como é que isso está dentro do contexto, né? Então, a gente está falando de trazer as indústrias para dentro. Então, você vai ver que a gente está fazendo parcerias com empresas como a ABB, como a Bosch, o setor de energia, o setor de indústria e manufatura. Tem todo o ecossistema de terminais. 5G vai ter muita aplicação, ou basicamente algumas aplicações no começo fixas. Existem grandes perguntas aonde a gente faz o despliegue de fibra, onde eu faço com 5G. Muitas vezes depende da densidade, da aplicação, mas um imperativo também para tudo isso não existe fibra sem 5G. Então, independente se você vai dar um serviço de fixo, via 5G, via 4.5G ou via qualquer G e a fibra, você precisa do FTTH, você precisa da fibra no final de toda essa história. Então, o que a gente está trabalhando como Nokia é no desenvolvimento de um ecossistema e não só no desenvolvimento de rádio, de ter um rádio 5G no final. Um pouco falando sobre o imperativo para o futuro. Todo mundo falou sobre produtividade, né? Tem um economista que tem esse coach sobre a produtividade e tem alguns temas sobre produtividade que são que a gente diria uns proven points com relação a isso, né? Esse foi o crescimento da economia americana antes da década de 50, década de 60, quando entrou a infraestrutura que a gente chama de infraestrutura básica, saneamento, energia, esgoto, água. E você vê qual é o ritmo de crescimento que foi da economia vamos dizer assim, naquele período. Depois a gente entrou no período que foi... Você vê que tem um ponto P de novo, que entrou toda a parte computacional, computadores, que você teve um novo salto de novo, mas não comparado ainda ao que foi o salto quando entrou a infraestrutura básica. O que a gente pensa com 5G hoje, que a gente vai voltar a ter níveis de crescimentos pelo desenvolvimento de novas indústrias, desenvolvimento de novos mercados, que a gente muitas vezes ainda nem sabe quais são, vai dar de novo esse salto quântico com relação ao desenvolvimento das economias. Comparando as duas indústrias, aqui a gente tem uma comparação básica dos últimos anos, as indústrias que têm investido fortemente em TIC e as indústrias que não investem.
E aí você tem um comparativo de quanto é a taxa de crescimento em média. O Pietro mostrou um long tail aqui das diferentes indústrias, mas se eu pudesse fazer um resumo de como essas indústrias crescem ao longo do tempo, a gente vê que o setor das indústrias que operam contigo, que co-investem contigo, que fazem o uso da tecnologia como um pilar do seu desenvolvimento, eles crescem numa taxa 4 vezes maior que as indústrias normais ou tradicionais. Com relação às aplicações, aonde o 5G entra? Né? O 5G, a gente tem 4 quadrantes, basicamente. Né? A gente tem as aplicações que a gente fala de vídeo, tem as aplicações de realidade virtual, realidade aumentada, os sistemas de controle, e ali, basicamente, seria um quadrinho que você fala para qual tipo de aplicação, qual a latência que eu precisaria, e dentro daquela latência que eu precisaria, qual seria a velocidade. E aí você consegue identificar que o 5G ele cobre exatamente esse espectro. Ele pega aquela lacuna que a gente tinha das pessoas e coisas com aplicações até 10 milissegundos ou 100 milissegundos e com velocidade média até 100 megabits, e você começa a entrar nos outros quadrantes, que significam novas receitas e novas oportunidades de negócio, quando você tem o advento do 5G. Esse gráfico é interessante, mostra o que significa. Se a gente tomar no mundo hoje, que a gente tem 7 milhões de radiobases, a gente está falando que a gente precisaria dobrar a quantidade de radiobases no mundo. Tá? A gente estaria falando de ir para outras 7 milhões. E se a gente falar que o 5G é uma tecnologia que, basicamente, ela vai estar dividida por segmentos, a gente está falando de indústria, competitividade, tem sido o fórum que a gente tem falado nesses dias, tem um estudo que a gente pegou quanto que seria essas mini radiobases para atender cada um desses mercados, dando a indústria como ela é hoje. Então, você chega a números, você vê que a indústria de manufatura, estou falando quase de 10 milhões de radiobases. Lógico que a gente está falando que quase radiobase vai ser praticamente um Wi-Fi, né? Dado quando você vai para o millimetric wave, do que a gente considera uma radiobase no futuro. Mas isso dá escala, e lá no finalzinho a gente fala, no Brasil a gente estaria falando algo em torno de 100 mil radiobases a mais. 100 mil radiobases a mais, com a flexibilidade que nós temos hoje, com a regulamentação que nós temos hoje, lei das antenas, e aí que vou falar não só do 5G, a capacidade que a gente tem de despliegue de fibra, de colocar fibra, as leis de lançamento de fibra. É disso que nós estamos falando, é esse nível de escala que a gente está falando. Tá? A parte do salto tecnológico, novamente. A gente está falando hoje da gente sair de conexões de milhares de pessoas para bilhões de coisas. Estamos falando de sair de uma rede ou de um serviço de velocidades hoje de 100 mega para gigabit. Estamos falando de serviços hoje que tem, se eu olhar 10 milissegundos, ainda é uma latência boa até para a gente estar falando para coisas muito cerca ao milissegundo. Né? O nível de serviço hoje é best effort. A gente, se você está em qualquer localidade, entra alguém jogando Fortnite, acho que chama, né? Não é nem Fortnite, mas vai competir o tráfego junto com você. E não é disso que a gente está falando aqui. Né? Nós estamos falando de tráfego dedicado, vamos começar a falar de network slice, vamos falar de coisas que nem o Pietro falou, B2X, né? B2C2B, ou seja, não vai existir uma rede mais B2B, uma rede B2C, não vai existir um serviço diferente do outro. Não, no final, nós todos vamos ser CPF e CNPJs ao mesmo tempo. E o número lógico da rede que eu estou falando. Você sai de uma rede única, com um serviço único, para uma rede de número N serviços, que é o que a gente fala do tema do slice. Eu sempre gosto de tocar esse assunto, acho que ano passado eu toquei. 5G não é só rádio. Eu insisto, para você ter uma rede multisserviço, você pode colocar o melhor 5G na ponta. Se você não preparar a rede, se você não colocar toda a parte de modernização de core, de transporte, SDN, orquestração, preparando para que vai ser o slide, edge computing, fala de latência, o 5G sozinho não traz latência baixa.
Você precisa mudar a configuração de rede para trazer. Você precisa colocar edge compute, você precisa colocar data center perto do cliente, você vai precisar colocar cachê na rede. Tem uma série de coisas que você vai ter que mudar na rede, que é um caminho a ser construído até chegar ao 5G, que é isso que a gente tem que aproveitar nesse momento, para quando chegar o acesso, o resto está pronto. Né? Então, a gente sempre divide isso em 7 streams, que a gente chama. Né? Toda a parte de backhaul, o backhaul tem que ser transparente e único a todos, com uma orquestração end-to-end. Toda a parte de slicing, que vai ser por software, para dizer que o usuário A vai ter o serviço. Imagina o banco. Hoje, o banco ele vai e pede praticamente uma rede dedicada para cada um, certo? Sendo ela fixa ou móvel. Ele fala, não, eu quero ter meu SLA, não quero competir com o Fortnite. Quando a gente entra para esse tipo de rede, nós estamos falando o seguinte, por software, na mesma rede física, você vai chegar para o cara e falar, um pedacinho da sua rede é dedicada, da minha rede é dedicada para você. O que antes eu tinha que ir lá e construir uma infraestrutura dedicada, por software eu vou alocar o recurso para ele hoje. A rede ela tem que ser decomposta, um pouco que eu estou falando dos data centers, você vai ter que... Antes a gente falava tudo de centralizar, central office. Agora é o contrário, vamos jogar tudo para a ponta, para perto do usuário, para quê? Exatamente para dar essa qualidade de serviço, dar essa latência que a gente precisa, dar essa capacidade de computação que precisa para essas novas aplicações. Estamos falando de realidade virtual, carro autônomo, e todos esses novos serviços que a gente está falando. Para isso, você descentraliza a arquitetura, que antes ela era uma arquitetura centralizada. Né? E a densificação vai estar no acesso, na verdade. Por que 5G no Brasil? Acho que eu já passei por vários dos pontos, mas, basicamente, de novo, grande crescimento do 5G vai vir da parte da competitividade, da indústria, do agronegócio, das verticais. Né? E a gente está usando esse conceito de começar a construir e olhar o negócio como B2X. Né? A plataforma da quarta revolução, ou seja, o 5G é a plataforma que vai permitir a gente ter toda essa orquestração, todo esse slicing de rede, toda essa capacidade que a gente precisa. Né? Trazer competitividade para todas as indústrias. O TCO, existem vários TCOs já feitos hoje no mundo, inclusive TCOs por nível de indústria e segmento. Né? Eu não sei se vocês viram o lançamento do novo PlayStation 5, que está saindo agora. O PlayStation 5 ele não é mais um console onde a computação está dentro do PlayStation. Vai sair agora em fevereiro de 2020, vai ser lançado o PlayStation 5. Basicamente, vai ser um stream. Tá? Então, você vai ter um console que vai ter um flashcard dentro, e tudo que você vai estar jogando, interagindo, tanto com realidade virtual, e tanto como o streaming dos jogos, para quem joga, aparece aquela tela do loading, ou mesmo hoje, quando você está fazendo um stream de alguma coisa, aparece aquela tela do loading, esquece, aquilo não vai ter mais. E você vai ter jogando online, todo mundo na nuvem, ao mesmo tempo. E o modelo de contratação possivelmente vai ser diferente. Você vai pagar um FII mensal para jogar o PlayStation. Né? Então, a forma de você transacionar, a indústria de entretenimento está desenvolvendo os novos consoles, os novos aplicativos com relação ao que está sendo construído. Né? É importante ressaltar esse ponto e será aplicado no Brasil também. Hoje, 50% dos domicílios têm menos de 10 megabits de velocidade, ou seja, o 5G, por si só, ele é uma vantagem com relação ao tema do fixed wireless, né, e aonde a fibra não chega, ou onde não vale a pena passar fibra, ele vai entrar como um complemento da própria tecnologia fixa, ou em 3.5, né, que foi dito pelo próprio presidente Leonardo, e também com relação aos millimetric waves, dependendo do tipo de aplicação. Isso aqui é um estudo rápido que a gente fez, só usando um estudo da McKinsey, de qual seria o impacto no Brasil com relação à entrada do 5G. Né? A gente já viu vários números, acho que ainda vamos ver muito mais, alguns mais para cima, mais para baixo, mas estamos falando mais ou menos de 100 bilhões de dólares na economia. Tá? Ou seja, quando a gente fala em entrada do 5G, não é a entrada da tecnologia em si, é a entrada das aplicações que vão correr em cima da tecnologia e o que você vai fazer com aquilo. Né? Então, e todo esse ecossistema que eu acho que é onde, inclusive, a Nokia está investindo, e eu ressaltei várias vezes aqui o tema do IoT, as 2 vezes que eu tive o prazer de subir aqui, de reforçar esse ponto. Como vamos fazer para alavancar esses negócios? O que a Nokia está fazendo hoje no Brasil? Para isso,
tornar uma realidade. Hoje a gente tem 50% de praticamente todos os acessos fixos FTTH ou FTTC no Brasil, via ISP ou não. Para isso também, como eu falei, voltando lá no fundo, no slide anterior, a rede ela vai ser fim a fim slicing, a gente já está olhando como virtualizar, olhando não, a gente vai estar implementando muito em breve, como virtualizar, inclusive, o acesso fixo. Se eu tenho um acesso fixo, virtualizado, e todo mundo pudesse usar aquele acesso fixo, vai ser uma coisa que vai ser uma tendência também de reuso ou maximizar o uso da infraestrutura. Renovação, a gente está falando do 5G, hoje a gente está renovando, como Nokia, 40% dos backbones brasileiros estão na parte de IP ótico, preparando para isso, colocando em alguns cell sites capacidade até gigabit hoje já, no que a gente chama lá no layer de acesso, ou seja, para quando o rádio chegue, a gente já esteja capacitado a lançar a tecnologia e, de novo, usando mais do que o equipamento e o que a gente está falando de transformar, é como colocar esses layers de orquestração e trazer toda essa inteligência para a rede. É isso que a gente está fazendo em alguns projetos estruturantes aqui no Brasil. Todas as radiobases que a gente está enviando desde final de 2016, começo de 2017, já são 5G ready. Então, hoje a gente já tem mais ou menos 7.000 sites no Brasil, basebands colocadas 5G ready, que é uma questão só de plugar a nova cabeça de rádio com as novas frequências, que elas vão irradiar 5G. Indústrias enterprise, a gente está investindo no IoT, verticalizamos parte da companhia para atender a parte de indústrias enterprise, onde a gente quer fazer dos operadores e alguns parceiros canais de venda. Então, como o 5G, a gente está falando que todo o dinheiro vai estar nessa nova indústria, e eu não tenho capilaridade, nem formato, e nem intenção de comparar com as forças de vendas que tem uma Telefônica, uma Oi, uma TIM, uma Claro, algumas ISPs, assim que seja. Ou seja, o nosso go-to-market é usar os operadores como um canal de venda para a gente endereçar. Já fechamos, inclusive, com relação ao tema de IoT, 2 contratos no Brasil que a gente vai poder anunciar muito em breve. Temos 2 projetos de IoT hoje no BNDES, pesquisa e desenvolvimento local e alguns milhões de euros que estamos investindo e trazendo uma plataforma que eu já disse anteriormente de IoT para o Brasil, de uso de todos. Ela não é uma plataforma A, do B ou do C, ela é uma plataforma brasileira. Já temos aqui, o Pietro comentou na apresentação dele, mas eu vou fazer valer as palavras dele com relação ao Conecto Agro. Estamos cobrindo hoje mais de 500.000 hectares já de fazendas. Temos já em propostas mais de 2 milhões de hectares de fazenda. A gente tem hoje uma capacidade, só para entender que eu coloquei naquela parte de indústria enterprise, a gente manda uma proposta hoje para um produtor rural em 2 dias. Você fala, pô, mas como é que eu olho para ver qual é a radiobase, a cobertura? A gente conseguiu colocar isso dentro de um sistema, dentro de como se fosse um Salesforce da vida. Um vendedor da TIM hoje ele consegue chegar para um fazendeiro, em cima da área de cobertura, lat long dele, de saber qual que é o valor que ele cobra pela conectividade e os serviços adicionais que ele quer naquela localidade em 2 dias. O que precisamos, não vou me estender, mas eu acho que a gente precisa de um empurrão na economia. Como todo dito já por todos, o tema da aprovação do PLC. Espectro em espectro, ou seja, sem espectro nada disso acontece. Tem 2, eu coloquei espectro, mas eu peço perdão pelo meu equívoco, é espectro e fibra. Sem espectro e fibra, todo mundo fala de espectro, mas sem espectro e fibra, nada disso vai acontecer. Plano Nacional de IoT, eu não sei como vai ser a tributação, baixa ou alta, mas tem que ser 0. Nós estamos falando de R$1, R$2, falou-se de Fiat Chrysler, tem outros N clientes que pagam R$5, R$6. Esse é o que vai pagar esse mercado do IoT. Regulação geral da carga tributária, não vou entrar mais nesse tema. Lei das antenas. Lembre-se daquela parte da apresentação. 100.000 novas herbes. 100.000. Não são 1.000 e nem 500, nem 10.000. São 100.000. Com essa velocidade, nós não vamos competir com ninguém. Desenvolvimento do capital humano. Tudo isso que a gente está falando é criação sobre o uso da tecnologia para aplicações locais. A gente precisa ter capital humano, incentivar as universidades. Nós temos 2, 3 parcerias no Brasil, mas precisamos começar a investir e seguir nisso. E o terceiro ponto, que eu acho que resume isso, a gente precisa de agilidade, flexibilidade e consistência.
que acho que falta um pouco para o nosso país, né? Precisamos ser ágeis para implementar isso, flexível o suficiente para entender o que as leis precisam mudar e quando, né? E que isso traz de benefício para o país, e ser consistente. Não podemos ficar mudando as regras ou não ouvir outros interesses. Precisamos ser consistentes no que nós vamos fazer e entregar. Muito obrigado. Muito obrigado, Tonizzi. E agora, para dar a sequência, fazer a nossa última apresentação antes do debate, eu gostaria de convidar o Eduardo Ricota, que é presidente executivo da Ericsson para o Latam Conisul, Latinoamérica Conisul. Peço uma salva de palmas para ele. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando sempre do painel da Telebrasil. Obrigado, Samuel, pelo convite. Bom, eu gostaria de começar a minha apresentação falando que a infraestrutura 5G, né? Se a gente olha as redes de telecomunicações, elas são as plataformas tecnológicas mais importantes do mundo. E por um simples motivo. É através delas, né, que a gente constrói a digitalização da sociedade. E também a internet. A internet que é cada vez mais das coisas e que desenvolve todos os cantos desse planeta. E é através da digitalização que a gente consegue transformar um país, gerando novos empregos, melhorando o acesso à saúde e à educação, melhorando o PIB do país e também melhorando a eficiência em todos os setores da economia. E é por isso que o 5G é uma infraestrutura crítica. Você conseguiria imaginar o Brasil sem portos? Hoje a gente tramita dentro dos portos do Brasil 1,1 trilhões de toneladas de carga por ano. Você já imaginou um país sem estradas? Hoje a gente tem 1,7 milhões de quilômetros de estradas, asfaltadas e não asfaltadas, de acordo com o DENIT. Você já pensou num país sem aeroportos? Hoje a gente transporta 103 milhões de passageiros por ano, de acordo com a ANAC, quase metade da população do país. Você já pensou num país sem eletricidade? Hoje o Brasil gera 165 gigawatts de energia por ano, de acordo com a ANEEL. Então, do mesmo jeito que a gente não consegue ficar sem portos, estradas e aeroportos, nós não podemos ficar sem o 5G. Por quê? Porque o 5G ela é a tecnologia, ela é a infraestrutura mais importante da próxima década. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. E o 5G ele é fundamental por 3 pontos. Primeiro, para aumentar a competitividade do país. Segundo, para promover inovação. E, por último, para atrair investimentos. Se a gente olha do ponto de vista de competitividade, mais de 50% do crescimento econômico da próxima década será consequência do uso da tecnologia da informação. E a gente olha isso nesse gráfico. Se a gente pega o impacto no crescimento do PIB global, com a entrada da tecnologia da informação, é aquela parte amarela do gráfico. A gente vê que tem um impacto muito maior do que a parte azul. A parte azul foi quando, há 200 anos atrás, nós fizemos a introdução do vapor no mundo. Então, nós criamos locomotivas a vapor, toda a parte de logística do mundo inteiro ela foi alterada e teve um impacto significativo no PIB mundial. E se a gente compara o impacto da tecnologia da informação com o bloco vermelho, aquele bloco vermelho foi quando entrou a eletricidade, há 100 anos atrás, que transformou completamente as indústrias, as fábricas e as cidades. Então, a gente vê que o impacto é muito grande. O mercado, hoje em dia, ele não é mais local, ele é global. Então, como é que é o Brasil, como é que nós vamos fazer política olhando para fora e não para dentro, como sempre a gente fez? Eu quero saber como é que a gente é competitivo na Índia, na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. É assim que a gente tem que fazer política pública no Brasil. E eu dou um simples número para todos vocês. Se a gente pega o PIB global, 24% do PIB global é exportação.
Se a gente tira essa mesma foto para o Brasil, a gente vai ver que nós exportamos 12%, apenas 12%. Por quê? Porque a gente não tem uma boa competitividade. Então, a gente tem que trabalhar, e o 5G é a infraestrutura que vai trazer competitividade para o país e para a indústria. A gente tem poucas exceções. Uma delas é a fábrica nossa São José dos Campos, uma fábrica de alta tecnologia, que está instalada no Brasil há 65 anos. A gente já entregou mais de 130 mil sites preparados para o 5G no Brasil. E, nessa fábrica, a gente exporta 40% para a América Latina. Infelizmente, é uma exceção no nosso Brasil. Se a gente olha do ponto de vista de promover inovação, olhando as cadeias globais de valores, elas estão muito bem definidas. Então, é muito difícil entrar na cadeia global de valor. Se a gente olha do ponto de vista de fabricação de componentes, produtos e serviços acabados, está muito bem definido no mundo inteiro. Então, a gente tem que procurar novas oportunidades. E aonde que está a nova oportunidade? Está na inovação digital, que é o desenvolvimento de software. É aí que o Brasil tem uma grande oportunidade para ficar mais relevante nessas cadeias globais de valor. Então, e a gente olha, não é coincidência que as maiores empresas do mundo são empresas de software. Apple, Google, Amazon, são empresas de software. Então, é aí que tem uma grande oportunidade para o Brasil. E eu trouxe um caso aqui, que é o seguinte, é da Mercedes. Esse carro, Mercedes Classe S, ele foi feito em 1978. Se a gente pega esse carro, se a gente pega o código-fonte de software embarcado no carro em 1978, e a gente transforma isso numa pilha de papel, essa pilha teria 12 centímetros, em 1978. Se a gente pega essa mesma foto para 2020, o software embarcado no mesmo carro, do mesmo fabricante, ele teria mais de 1 quilômetro de altura, essa pilha de papel. O que significa? Que tem um crescimento gigantesco, né, em software, e é aqui que a gente tem que crescer. Então, e a gente vê que isso é só o começo. No 5G, o software não está no carro, ele está na nuvem. E por um simples motivo, porque o carro ele vai estar conectado com outros carros, com as estradas, com sinalizações, com o fabricante do carro. Ele está dentro de um ecossistema, né? E quando a gente tem todas essas informações na nuvem, 3 pontos são importantes nesse cenário. Primeiro, vai aumentar muito a capacidade de processamento, né? Ela praticamente se multiplica rapidamente. A gente tem a conexão, ela é crítica e passa a ser instantânea. E, por último, a gente tem uma infinidade de aplicações, que é onde o Brasil pode crescer e ser competitivo. Se a gente olha do ponto de vista de atração de investimentos, a digitalização ela é igual à atração de investimentos. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E o gráfico da Deloitte mostra isso. Se a gente olha do ponto de vista de manufatura, hoje o Brasil ela é o número 23 em competitividade. Se a gente olha a economia global total, esse número é perto de 80. Então, o que a gente quer ser no futuro? Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. Nós queremos fazer política pública para estar nos top 10, porque o Brasil está entre as 10 economias do mundo, ou queremos ir para o top 100? Então, é essa discussão que a gente tem que ter agora para ter um bom desenvolvimento e um bom deployment do 5G no Brasil. E eu trago um outro exemplo de casa. A maior fábrica da Ericsson, ela fica na Estônia, um país bem pequeno, mas é o país mais digital do mundo. Você consegue abrir uma empresa, você consegue fazer praticamente tudo através da internet. Então, eu não tenho dúvida que países que têm uma facilidade para a infraestrutura vão trazer bons investimentos. Se a gente olha do lado esquerdo, a gente vê também, é um estudo da Ericsson, onde a gente vê que vai ter 10 trilhões de dólares de investimento na indústria 4.0 daqui até 2030. É quase 1 trilhão de dólares por ano na indústria 4.0.
E para onde vão esses investimentos? Esses investimentos, eu espero que grande parte desses investimentos venha para o Brasil. Mas, obviamente, a gente tem que melhorar, né, a atratividade do Brasil para que a gente consiga receber grande parte desse dinheiro. E como é que a gente vai construir as redes 5G? A questão de rede, eu acho que ela, apesar de trabalhar na Ericsson, e o nosso core business é infraestrutura, eu acho que é uma consequência. Eu acho que o que a gente tem que discutir agora é quais são as políticas públicas que nós vamos fazer para desenvolver um deployment fácil do 5G no Brasil. E eu acho que a gente tem que aprender, nós tivemos 2G, 3G, 4G, vamos pegar tudo que foi bom e ruim, né, nesse período todo, para que a gente faça o 5G uma plataforma fácil de ser implementada. E aqui eu trago 3 pontos que eu acho que pode colaborar com um bom plano do 5G. O primeiro é a questão da simplificação. Hoje a gente tem uma regulamentação muito complicada no Brasil. Ela é uma regulamentação punitiva e não propositiva. Então, o que a gente propõe é uma autorregulamentação. A gente já vê, seria um grande passo para o Brasil, a gente já vê em algumas indústrias, parte da economia, o setor financeiro é autorregulamentado aqui no Brasil. E por que a gente não faz isso em telecomunicações? Acho que seria um grande avanço para todos nós. O segundo ponto é com relação à infraestrutura. Hoje, se um cliente, e as operadoras estão aqui, eles podem confirmar, hoje eu levo de 1 a 2 meses até 1 a 2 anos para fazer a instalação de uma antena no país. Depende da cidade que a gente está fazendo a instalação. Em São Paulo, que é uma das maiores cidades da América Latina, a gente leva de 1 a 2 anos para instalar um site. E com a chegada do 5G, isso daí vai complicar. Por quê? O problema vai aumentar. No 5G, a gente começa a trabalhar com frequências mais altas, onde o espaçamento dos sites são menores. Nós vamos ter 10 vezes mais sites do que a gente tinha no 2G, 3G e 4G. Então, o problema aumenta. Como que nós vamos resolver isso? Eu acho que aqui é a grande questão. Eu sei que tem avanços em várias áreas para a gente melhorar, mas é um tema super crítico para a nossa indústria. A gente precisa melhorar a velocidade de implementação dos sites. Né? Então, aqui, hoje, a gente tem toda a regulamentação, ela está a nível municipal. Quem sabe a gente consegue passar isso numa esfera federal, mais padronizado. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o avanço 5G no Brasil. Esse é um tema super crítico para todos nós. A segunda coisa é a questão do espectro, custo versus investimento. A Ericsson fez um estudo e a gente comparou 40 países, o custo do espectro em 40 países. Se você pega esses números, no Brasil, levando em consideração a renda per capita do brasileiro, o custo de espectro no Brasil é o mais caro do mundo. Então, nós vimos os leilões de 2G, 3G, 4G, eles sempre tiveram viés arrecadatório, igual foi colocado aqui pelo Christian, pelo Pietro e várias pessoas. E ele não resolveu o problema do Brasil. Então, por que a gente não olha esse leilão do 5G, o custo da frequência, através de um viés de infraestrutura? Como que a gente faz mais cobertura, né, cobrindo mais escolas, hospitais, cidades, cobrindo o campo, que é tão desprovido de cobertura? Eu acho que é essa a visão que a gente tem que ter. E também olhar a questão do impacto que tem. Nós fizemos um outro cálculo dentro da Ericsson e nós vimos o seguinte: o atraso, cada ano que você atrasa o 5G, a implementação do 5G no Brasil, você tem uma perda arrecadatória por volta de 25 bilhões de reais entre 2019 e 2025. Por quê? Porque cada vez que você tem uma nova tecnologia, você tem novos aparelhos, você tem novos produtos, novos serviços, você tem investimento na rede. Então, tudo isso gera uma arrecadação muito grande para o governo. Então, a nossa proposta é o seguinte: como é que a gente olha, né, essa conta fim a fim? Não só olhando o custo do espectro, mas olha essa conta olhando todo o ecossistema.
E, por último, a questão de ambiente digital. Ele tem que ser um ambiente seguro e confiável. Como eu disse aqui, tem muita informação que está na nuvem. Então, a gente tem que ter uma política pública contra, por exemplo, ataques cibernéticos. Um ataque cibernético, você pode parar um país, você pode parar o transporte de uma cidade, ou a saúde. Então, como é que a gente tem regras mais duras com relação a ataques cibernéticos? Eu acho que é um ponto super importante. Acredito que com esses 3 passos, se a gente conseguir endereçar pelo menos cada um deles, a gente vai conseguir ter uma infraestrutura implementada de forma mais fácil aqui no Brasil. Eu aproveito aqui, a gente está falando de sociedade 5G, o Pietro falou para tirar, né, do PowerPoint e trazer para a sociedade. Nós estamos lançando hoje, estamos aproveitando aqui a Telebrasil, Samuel, para fazer o lançamento da sociedade 5G, que nós queremos comunicar com a comunidade de forma mais simples, consumidores, indústrias, fábricas, o que é o 5G. Então, a gente tem casos, tem estudos para ajudar a população a entender como é o 5G. É somente entrar no www.sociedade5g.com.br. Okay? Eu acredito que, com esses passos e essa visão, a gente consegue desenvolver o 5G no Brasil, vai ajudar a competitividade do Brasil. Eu acredito que a gente vai conseguir criar mais empregos, vai gerar mais empregos e vai gerar um Brasil muito melhor. Obrigado.